hoje no Bate-Papo Cabeça, minha gente, eu venho partilhar com vocês a minha experiência com o Covid-19. Gente, esse vídeo é para quem ainda pensa que Covid é uma coisa banal, é uma coisa simplesinha, é apenas uma gripezinha. Eu venho partilhar com vocês porque eu acho que é importante, quanto mais a gente tiver de informação de pessoas que já passaram por isso, que estão passando por isso, eu acho que é bem importante para as pessoas que ainda não tiveram contato real com esse vírus. Bom, o que aconteceu comigo foi que de um dia para o outro eu comecei a sentir muitas dores de garganta, só que eu não me liguei que poderia ser Covid, porque eu desde muito pequenininha, muito pequena mesmo, que sofro de problemas com a garganta. Eu sempre tive esse problema de garganta inflamada, então é um problema que é decorrente durante o ano. Eu sempre tive 3, 4, 5 inflamações na garganta, então pra mim isso era normal. Não é normal, mas eu já conhecia isso como normal porque eu sempre tive. Então eu comecei com essas dorzinhas de garganta, falei, mais uma inflamação na garganta. Não associei essa dor na garganta como se pudesse ser o vírus Covid. Daí tudo bem, a dor de garganta, não tinha febre. As dores de garganta que eu sempre tive, nunca tive febre, nunca foi nada assim muito assim alarmante. Então também não estava tendo febre, apenas dor de garganta. Fiquei uns 3, 4 dias com essa dor de garganta e não dei bola pra isso, a dor de garganta passou. Tá, passou a dor de garganta, fiquei normal novamente, pensei, pronto, foi só mesmo uma inflamaçãozinha normal, como eu sempre tenho de garganta, e nada demais. Tá, gente, passou-se uma semana, mais ou menos. Daí, depois de passar dessa semana normal, estava normal, completamente normal, comecei a sentir falta de ar, tipo uma pressão no peito. Aí eu falei, não, gente, peraí. Pressão no peito, esquisita, né? Coisa estranha, mas até aí tudo bem, porque eu estava me sentindo um pouco cansada, mas tipo normal também. Não tava assim morrendo de falta de ar, não tava morrendo, tá? Tava me sentindo bem. Aí eu peguei e falei, não deve ser nada, né? Sei lá, será que eu trabalhei demais, gravei vídeo demais, sei lá, me cansei. Deve ter sido isso. Aí passou esse dia, chegou no segundo dia, eu estava com uma pressão gigante no peito. E me sentindo muito cansada. E sobretudo com muita falta de ar. Mas não tinha febre, não tinha nada que todo mundo dizia que o Covid dava muita febre, que a pessoa ficava com muita tosse. Estava sem tosse, sem febre, apenas com muita falta de ar e uma pressão no peito. Mas aí o que eu pensei? Gente, eu tenho uma doença autoimune, né? Já há 15 anos. É chamada lúpus, né? Se vocês quiserem ver o vídeo, tem um vídeo aqui explicando do que é essa doença. E essa doença, ela afeta o corpo inteiro. Ela afeta tanto o cérebro, quanto o pulmão, quanto o rim, quanto o coração. Ela afeta todo o meu sistema. Ou seja, eu pensei, poxa, será que é alguma coisa com lúpus? Será que eu tô tendo alguma coisa no meu pulmão do lúpus? Porque poderia ser, né? Aí eu pensei, caramba, eu tenho que ligar, falar com a minha médica, né? Mandar uma mensagem pra saber o que é e tal. Daí eu mandei uma mensagem pra minha médica, né? Que já me segue há muitos anos. E o que ela me disse foi que era para eu procurar um hospital, uma emergência, porque para saber o que era, se era alguma coisa devido à minha doença, e para depois lhe dizer. Foi o que eu fiz. Aí eu fui no hospital, já estava antes de procurar médica, eu já estava com isso já há mais de uma semana, gente. Eu esperei uma semana para ver se isso ia passar. Não façam isso. Quando vocês sentirem alguma coisa, vão diretamente para o hospital, principalmente agora nessa época de Covid. Pras pessoas, eu tô dizendo isso para as pessoas que já têm um problema como eu, tá? Um problema crônico, um problema de saúde já existente. Não esperem, tá, gente? Não esperem, porque pode ser uma coisa muito grave. Aí eu peguei e fui pra urgência, né? Detesto hospital, gente, mas passei metade da minha vida num hospital, infelizmente. Fui pras urgências, chegando lá, falei pra mulher que realmente eu tava falando assim, sabe quando a pessoa puxa o ar e fala, eu tava falando desse jeito, gente, desse jeito. E aí a mulher pegou, olhou pra minha cara, botou um negocinho no meu dedo lá pra ver, né, a saturação de ar no meu sangue e tal.
Daí ela perguntou se eu tinha alguma doença. Eu falei sim, que eu tenho, já tinha uma doença, que tinha lúpus e já há muitos anos, já tinha ficado muito doente já, com lúpus, internada várias vezes, já tinha tido comprometimento no meu pulmão, no meu coração, nos meus rins, e que realmente eu tinha que saber se eu tinha alguma coisa séria, porque eu tava sentindo muita falta de ar. Só uma coisinha que eu esqueci de falar no vídeo, quando eu falei pra mulher que eu tinha lúpus, ela nem sequer sabia o que era, porque ela olhou pra mim com uma cara assim de surpresa, tipo assim, não sei o que isso significa. Aí a moça me deu uma pulseirinha daquelas de caso nada grave, tipo assim, tá ótima, espera aí que você tá ótima. E aí eu fiquei lá esperando no hospital com muita falta de ar, né? Fiquei em pé, inclusivamente porque eu o hospital estava cheio, as urgências estavam lotadas e eu morrendo de falta de ar, já com aquela um pouco até de tontura de falta de ar, e estava em pé. Aí o que eu fiz, gente? Gente, eu não fiquei esperando, sinceramente. Eu simplesmente tava passando muito mal, e eu não tinha nem onde sentar. Não tinha nem onde sentar. Aí eu peguei, tirei a pulseira e saí. Aí veio uma enfermeira atrás de mim, me dizendo que eu não podia fazer isso, que eu poderia estar com Covid, que eu poderia estar com isso, com aquilo, que eu poderia... Eu falei, olha, eu tomo a minha responsabilidade, porque, sinceramente, eu não vou ficar aqui esperando. Fiquei esperando um tempão, tá? Não vou ficar aqui esperando mais horas, eu tô passando mal, eu não tô bem, eu não tô respirando. Me disseram que iam me dar ar pra eu respirar, eu tô aqui esperando sei lá quantas horas e nem o ar me deram. Então eu vou pra minha casa, porque se é pra eu passar mal, eu passo mal na minha casa. Se é pra passar mal sem atendimento, eu passo mal na minha casa, que eu pelo menos tenho uma cama pra deitar. Peguei, fui embora, tirei a pulseira, vim pra casa. E essa falta de ar só aumentando. E aí, gente, eu fiquei desesperada. Eu não sabia o que fazer. Eu falava com a minha médica mandava para as urgências. Eu não sabia a quem recorrer. Chegava nas urgências, não era atendida direito, ficava esperando em pé. Falei, gente, isso tá um caos. Eu sei, gente, que eu não sou a rainha de Bagdá, que eu não sou a pessoa mais importante desse mundo, e não existe pessoa mais importante neste mundo. Mas, apesar de toda essa pandemia e dessa confusão que estão nos hospitais nesse momento, eu acho que as pessoas no hospital deveriam dar uma atenção especial para as pessoas mais velhas e para as pessoas que já têm uma doença crônica. Porque as doenças crônicas ajudam ainda mais com que o vírus consiga fazer mais estragos ainda no organismo da pessoa, tá? Então é muito sério mesmo. E eu acho que os hospitais deveriam dar uma atenção especial, sim, às pessoas mais velhas e às pessoas com doenças crônicas. Tá dito. Aí eu peguei, vim pra casa revoltada, porque a quem recorrer, me senti abandonada, completamente abandonada, porque minha médica não podia fazer nada. Diz ela que não podia fazer nada. As urgências me atenderam muito mal. E aí eu fiquei em casa, desesperada, com muita falta de ar, sem saber o que fazer, sem saber se eu estava realmente com o problema da minha doença ou se eu estava realmente com o Covid. E fiquei naquela coisa, sabe, naquele desespero mental, sem saber o que fazer. Aí passou-se mais um dia ou 2 dias, eu com a falta de ar só estava piorando. O que eu fiz? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês agora. Eu não sou médica, não estudei enfermagem, não estudei nada de medicina, mas eu convivo com uma doença há 15 anos e eu já tomei muitos remédios, tá? Então, o que eu resolvi fazer, gente? Eu resolvi me automedicar, fazer o protocolo que eles estavam fazendo no Brasil. Isso é errado? É errado. Mas isso também pode ter me salvado a vida, tá? Então, o corpo é meu, eu me automediquei sim, tá? Não aconselho pra ninguém fazer o que eu fiz, tá? Até porque eu não sou médica, e isso é uma coisa irresponsável, mas é irresponsável com a minha vida, não é responsável com a vida de ninguém, tá? Então eu fiz, sim, me automediquei, porque eu estava passando muito mal, e tudo que os médicos mandavam eu fazer é tomar Benuron. E Benuron, que eu saiba, não passa falta de ar, tá bom? Por que eu me automediquei? Porque eu estava sentindo que toda vez que eu respirava, eu não conseguia respirar fundo para começar, mas toda vez que eu respirava, eu sentia o meu pulmão chiar. Sabe aquele chiado chiado de pulmão cheio de líquidos? Eu ouvia isso, gente, sem precisar daquele negocinho para escutar o pulmão. Eu ouvia isso só em respirar.
Aí eu falei, não, gente, isso não é normal. Desculpa, não é normal. Está se passando alguma coisa aqui no meu pulmão e ninguém tá querendo ver. O que eu fiz? Eu comecei a me automedicar, eu tomei azitromicina e fiz 3 dias de azitromicina e já me senti um pouco melhor. Mas ainda estava com muita falta de ar. Terminei de tomar azitromicina, fui nas urgências de novo, chegando lá, aquele mesmo atendimento, devagar, e contei tudo pro médico, falei o que estava fazendo. Aí ele me disse que se eu tivesse febre, era para eu voltar às urgências e por enquanto só tomar Benuron. Aí, gente, a mesma história de sempre. Voltei para casa com a mesma falta de ar, com o mesmo problema e o médico mandando tomar Benuron. Aí, gente, é sério, eu fiquei muito triste. Cheguei em casa, fiquei muito triste, porque eu me senti realmente desamparada pelos médicos, me senti desamparada pelas autoridades que poderiam me ajudar. Me senti desamparada, me senti mesmo, porque nem sequer um exame ao meu pulmão fizeram, nem sequer, sabe, não fizeram nada. Simplesmente me disseram que eu tava bem, que era só impressão, que eu não tava com falta de ar. Mas quem tava sentindo a falta de ar era eu, tá? Então como é que uma pessoa pode dizer que eu não tava sentindo falta de ar se eu estava sentindo muita falta de ar? Tá? Eu tava incomodada com a falta de ar, eu tava mesmo desesperada já, não sabendo o que fazer de tanta falta de ar. Aí eu peguei, já que o médico não me disse nada, não me passou absolutamente nada, nem sequer fez um exame no meu pulmão, sabendo que eu estava com um chiado gigante no meu pulmão, não me disse nada, e sabendo também dos meus antecedentes, porque eu falei que eu tinha uma doença já, uma doença existente, não fizeram nada, nenhum exame. Na segunda vez que eu fui ao hospital, aí eu peguei, o que eu fiz? Me automediquei de novo. Não façam isso, tá, gente? Eu tô dizendo isso pra vocês porque foi o que eu fiz comigo. Mas não façam o mesmo que eu fiz, porque pode dar muito, muito errado pra vocês, tá? Eu fiz porque eu tomei a decisão de me automedicar porque eu tava muito mal. Eu tava realmente muito mal e ninguém queria fazer nada. Então o que eu fiz? Tomei um antibiótico. Tomei outro antibiótico, um antibiótico dessa vez de 7 dias e um antibiótico para as vias respiratórias, um antibiótico para evitar que eu tivesse qualquer tipo de... porque o Covid, ele causa no corpo, ele gera uma pneumonia, tá? Então, para evitar que isso pudesse acontecer sem que ninguém fizesse nada, eu realmente decidi tomar essa decisão para mim mesma. E tomei um antibiótico de 7 dias, sim, para vias respiratórias e para evitar uma pneumonia. Durante esses 7 dias eu tomei essa medicação e lentamente, após o 2º ou 3º dia, eu fui melhorando. Fui melhorando essa falta de ar, fui melhorando de não conseguir encher o pulmão, já estava conseguindo respirar melhor, tá? Agora me digam uma coisa, gente. Isso tudo é psicológico? Eu fui no hospital durante 2 vezes, só me mandaram tomar Benuron. Estava se formando alguma coisa no meu pulmão, não é possível. Porque eu comecei a tomar um antibiótico e essa falta de ar começou a melhorar. Ou seja, eu fico me perguntando, não é um pouco de irresponsabilidade desses médicos das urgências? Eu sei que eles estão muito, muito atarefados. Eu sei que tem muita gente em estado crítico. Eu sei que eu não sou a rainha de Bagdá. Eu sei que eu não sou ninguém importante nesse mundo. Mas eu acho, na minha concepção, que todas as pessoas deveriam ser assistidas. Todas as pessoas que têm um problema realmente, que têm um antecedente de doença já, já é mais velha, eu acho que essas pessoas deveriam ter, sim, um cuidado a mais. Porque são pessoas que realmente têm condições de ficar muito, muito pior, tá bom? Então, eu decidi me automedicar e ainda bem que eu fiz, tá? E ainda bem que eu fiz, porque eu fui melhorando com essa automedicação, que não deve acontecer, porque eu não sou médica, mas que também se eu não tivesse feito, quiçá eu não estaria no hospital nesse momento, tá? Não dá pra saber. Mas eu tava com muita falta de ar e só piorando. E eu decidi realmente tomar essa decisão por mim mesma. E melhorei, graças a Deus, tá? Então, essa falta de ar foi só melhorando, foi melhorando. O chiado no peito foi melhorando também, tá? E passados 7 dias, eu resolvi ir ao hospital novamente, porque eu ainda tinha aquele cansaço, ainda sentia muito cansaço ao falar, mas a falta de ar
Tava muito, muito, mas tipo assim, 1000 vezes melhor do que tava há 7 dias atrás. Mas mesmo assim, por causa da minha doença, eu resolvi ir até as urgências. E dessa vez resolvi ir às urgências do hospital da minha médica que me trata. Fui nessas urgências, não fui nas urgências da onde eu moro, fui nas urgências da onde eu sou atendida. Porque minha médica aconselhou ir nas urgências de lá, porque lá eles têm o meu histórico médico, eles tinham tudo sobre a minha doença e talvez pudessem fazer algo a mais por mim. Fui lá. Chegando lá... entretanto, nesses 7 dias que eu estava fazendo antibiótico, eu resolvi ir fazer o teste do Covid, porque eu ainda não sabia se eu tinha Covid ou não, tá, gente? Porque no hospital, nas 2 vezes que eu fui no hospital, ninguém fez o teste comigo, ninguém fez o teste do Covid. Então eu resolvi realmente ir num local onde eles estavam fazendo o teste realmente de Covid pra fazer o teste, tá? Daí, quando eu fui... Desculpa, a história tá meio enrolada, porque foi muita coisa que foi acontecendo e pronto, fica meio enrolado mesmo pra falar. Eu fiz o teste e depois, no dia seguinte, já me deram um resultado dizendo que eu estava com Covid realmente. E aí, a partir desse dia que eu recebi esse teste do Covid, eu fiquei mais preocupada ainda, né, gente? Porque fiquei muito mais preocupada, porque além da minha doença, ainda tinha um problema que estava se passando dentro de mim, para além da doença que eu já tenho. Aí, foi depois que eu fui ao hospital, falei com a minha médica, falei que já estava com Covid realmente e que eu precisava ser vista, eu precisava saber se o meu pulmão estava bem. Daí eu fui para essas urgências, né, no hospital da onde eu sou atendida. E aí, chegando lá, já sabendo do meu diagnóstico de Covid, fiquei lá, não esperei muito tempo, fui muito bem atendida nesse hospital de Aveiro. E eles fizeram um exame de sangue, fizeram um exame para verificar, tem até aqui a marca, tudo roxo, gasometria, não sei, gente, eu não sei os termos, tá? Fizeram um negócio para saber o quanto que tinha de oxigênio no meu sangue, para saber se eu estava respirando bem. Fizeram um exame no meu tórax, tá? Uma radiografia de tórax para saber como é que estava o meu pulmão. Isso depois dos 7 dias que eu já tinha tomado de antibiótico, tá, gente? Porque se eu tivesse feito antes, com certeza o resultado seria desastroso. E deu que estava tudo certo, que eu estava respirando bem, que meu pulmão estava limpo, que não aparecia nada na radiografia e que realmente eu tinha que esperar esses sintomas que eram realmente do Covid passarem. Voltei para casa, graças a Deus, os exames deram todos bem, mas o que eu tirei dessa história, gente? Eu tirei dessa história que realmente eu acho que, apesar de saber que tá um caos, que tá tudo realmente um caos, porque tem muita gente ficando doente ao mesmo tempo, que isso tá realmente uma loucura, eu acho que os hospitais, as urgências deveriam sim dar mais ênfase para as pessoas mais velhas e para as pessoas que têm já uma doença crônica, porque nem todo mundo vai ter a coragem e nem todo mundo vai se responsabilizar por ela própria de tomar uma medicação por conta própria, tá? Nem todo mundo vai fazer isso. Então, essas pessoas que já têm uma predisposição, já têm uma doença crônica e não vão se medicar e vão ficar fazendo Benuron em casa, podem chegar a um estado crítico, tá? Eu tomei essa decisão, tá? Eu tomei essa decisão de fazer isso por mim, de tomar uma medicação forte, um medicamento que só os médicos podem passar. Eu tomei essa decisão porque eu realmente não estava me sentindo bem, sabia que havia qualquer coisa a mais ali, que eu tive esse feeling de que eu tinha que fazer isso por mim. E eu fiz. Mas muita gente vai seguir os médicos e vão continuar tomando Benuron, e quando chegarem nas urgências podem estar com o pulmão todo tomado, tá? Ou com algo muito grave. Então eu quis realmente tomar essa decisão, porque eu não queria passar por isso. Eu não queria chegar num hospital e estar com meu pulmão todo tomado com uma pneumonia grave. Então eu preferi realmente arriscar tomando essas medicações fortes. E realmente tô aqui, tô respirando. Não tô 100%, tá, gente? Não tô 100% mesmo. Ainda tô me sentindo muito cansada. Eu tô me sentindo prostrada, sabe? Quando você levanta da cama já cansado, você levanta da cama já querendo dormir. Pra mim é um desafio levantar e fazer as coisas, porque eu ainda me sinto cansada.
Então, para vocês que acham que Covid é uma coisa banal, é uma coisa que é uma gripezinha, eu peço para vocês que tomem muito cuidado. Que tomem muito cuidado, porque mesmo pessoas sem doenças pré-existentes estão nos hospitais, estão internadas, estão passando por uma situação muito, muito ruim, tá? Isso não é apenas uma gripezinha, não é apenas um vírusinho banal, tá? É um vírus que causa muito estrago, não só no pulmão, como pode causar também problemas nos rins, problemas em todo o sistema da pessoa. Ele pode causar problemas em tudo, tá, gente? Não é só no pulmão, como todo mundo fala. Então, tenham muito cuidado, se precavenham o máximo que vocês puderem. Evitem contato social, evitem exposição com pessoas que você não conhece, mesmo com pessoas que vocês conhecem, porque a gente nunca pode saber quem é que tá com esse problema ou não. Não dá pra saber, não tá escrito na cara, pessoa com Covid, tá? Então, tenham atenção à vossa saúde, porque isso é uma coisa muito séria, não só para quem tem já problemas pré-existentes, mas também para quem não tem, tá? Já foi comprovado por vários médicos que pessoas que não tinham absolutamente nada, esses dias eu vi o caso de uma menina com 19 anos, sem nenhum problema de saúde e que foi diagnosticada com Covid e que ficou internada, que ficou entubada. Ou seja, gente, o Covid ele não vê doença pré-existente, ele não vê idade, ele não vê nada, tá? É uma coisa séria que pode atingir qualquer pessoa. Então, tenham muito cuidado. Caso vocês ainda não tenham tido contato com esse vírus, procurem ficar bem longe dele, porque não é uma coisa boa de se ter, não é uma coisa agradável de se sentir, é uma coisa que você pensa realmente que você vai morrer. Então essa foi a minha experiência com o Covid-19, eu espero muito que vocês que ainda não pegaram esse vírus, eu espero muito que vocês não peguem, porque é uma coisa muito ruim, de verdade, gente. Se protejam o máximo que vocês puderem, para que vocês não venham a sofrer com esse vírus, porque é um sentimento realmente muito ruim. E eu ainda estou melhorando, espero cada dia estar melhor, porque eu já fui liberada pela minha médica de família, pelos negócios lá de saúde, já me liberaram, já me ligaram, já me disseram que eu estou liberada, porque já estou há mais de sei lá quantos dias com essa porcaria. Se eu for contar realmente os dias que eu fiquei doente desse Covid, cara, vai fazer um mês. Vai fazer um mês que eu tô que eu tive esse negócio da garganta, que eu tive o troço, todos esses problemas, vai fazer um mês, tá? Ou seja, é uma doença que não passa rápido, é um vírus que não vai embora tão rápido quanto muita gente diz do organismo, que é só 10 dias, não é só 10 dias, tá, gente? Pra muita gente, esse vírus permanece no organismo, pra muita gente já vi reportagens de pessoas que estão com esse vírus há 9 meses, há 6 meses. Ou seja, é uma coisa que ninguém realmente sabe, tá? Ninguém sabe o que ele pode causar, ninguém sabe quanto tempo ele vai ficar no seu organismo, ninguém sabe de nada. Portanto, se cuidem muito, muito, muito. E eu espero em Deus que daqui a alguns tempos eu vou estar 100% novamente, sem esse cansaço, sem essa, sabe, essa coisa horrível, esse sentimento de estar doente, que é horrível. Portanto, se cuidem muito, gente. Eu espero muito poder ter ajudado alguém com esse depoimento, para que vocês se cuidem ainda mais, tá, gente? Fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo.